Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Hoje nós vamos finalizar, resolver uns exercícios. E antes de resolver os exercícios, preciso falar mais duas coisinhas com vocês. A primeira é a questão dos genes letais. Olha só que interessante. Nós temos dentro do nosso corpo genes que se esses genes se apresentam em homozigose, geralmente homozigose dominante, eles são mortais, eles geram características mortais. Então, geralmente, o que acontece com esses genes, a maioria das vezes, é que o embrião não se desenvolve e a mulher aborta. Mas, muitas vezes, o embrião se desenvolve e nasce com anencefalia, ou nasce sem braço, nasce sem perna, tá? Ou nasce com um enorme retardo mental, tá? Já falei que nasce retardado, também pode nascer retardado, muitas vezes retardado, e bem retardado, mais ou menos retardado, muito retardado, ou pode nascer com uma enorme possibilidade de ter câncer. Então essa pessoa vai viver 10 anos, 15 anos e morrer de câncer, tá? Então esses são o que a gente chama de genes letais. Eles geralmente se apresentam em monogenia, tá? Quando é azão-azão, por exemplo, bezão-bezão, cezão-cezão, essas coisas assim. Ou azim-azim, bezinho-cezinho. Quando eles estão assim, eles são mortais ou extremamente deletérios, tá? Que causam características bem ruins para o nosso corpo. Quase todos nós temos esses genes heterozigotos, quer dizer, a gente tem o azão e o azinho, e dessa maneira a gente não tem problema. O problema é o seguinte, gente, por exemplo, eu tenho um gene mortal. Qual que é a probabilidade da minha amada esposa ter o mesmo gene mortal que eu? 0, tá? Na verdade não é 0, tá? É 1 em 2 bilhões. Mas se você botar 1 dividido por 2 bilhões, vai dar 0,0000, então é 0. Tá? A probabilidade real é 0. Então, se você quer tchuk-tchucar com a menina da esquina, qual a probabilidade da menina da esquina ter os mesmos genes letais que você? 0. Se você, menina, quer tchuk-tchucar com aquele retardado que joga bem bola na escola, qual que é a probabilidade do retardado ter os mesmos genes letais que você? 0. Tá? Se você encontrou em algum lugar o amor da tua vida, qual é a probabilidade do amor da tua vida ter os mesmos genes letais que você? 0. Senhor, se a probabilidade é 0, por que você está falando disso? Simples, meu querido. Qual que é a probabilidade da tua irmã ter os mesmos genes letais que você? 25%, 50%. Nossa! Qual que é a probabilidade da tua mãe ter os mesmos genes letais que você? 50%. Então, aqui eu quero que você entenda. É por causa dos genes letais que a gente não tchuk-tchuca com a irmã nem com a mãe. Vejam, isso é só um problema para seres humanos tchuk-tchucarem com seres humanos. Se você tem cachorro em casa, você já botou o filho para tchuk-tchucar com a mãe, não fez isso? Ou filho, ou 2 irmãos para tchuk-tchucar um com o outro. Todo mundo que cria cachorro já fez isso, gente. Ninguém tem problema de um cachorro tchuk-tchucar com o outro. Afinal, qual que é o problema do cachorro ser retardado? Né? Até bom, quanto mais retardado é o cachorro, melhor. Né? Eu me lembro que eu tinha uma sheepdog, tá? Esse cachorro aqui, Old England Sheepdog. E ele é o ser vivente, o que eu tinha, tá? Ela era o ser vivente mais burro que eu já vi no planeta Terra, tá? Ela era muito burra. A minha casa, ela tinha... A frente da casa era baixa, né? E daí tinha que subir umas escadas para a parte pro quintal. Nunca sei o que é quintal, o que é varanda lá. Eu sei que a frente da casa era baixa, o nível da rua, e atrás da casa era alto. E tinha uma escadaria. E eu tinha essa sheepdog e uma labrador. Chegava alguém lá na frente da casa, saía os 2 cachorros correndo. A labrador descia as escadas, a sheepdog rolava. Assim, ela não tinha a habilidade mental de botar um pé na frente do outro e descer uma escada ao mesmo tempo, entendeu? Ela era muito, muito burra.
Mas ela era legal pra caramba, né? Era um cachorro muito legal, tá? Então, olha só. Agora, ser humano, se você tchuca com a tua irmã e tem um filho retardado mental, o que você vai pensar? Putz, Deus está me castigando, estou sendo castigado, tá? E por isso, imagina lá em 1500, 1300, tá? O cara foi lutar nas cruzadas, voltou das cruzadas, né, 20 anos depois, e aquela irmã dele que ele nem conhecia, tava uma gata linda. O que ele fazia? Ia lá e tchucava com a irmã. Só que o filho nascia sem cabeça, sem braço, sem perna, retardado mental, não nascia, abortava. O que essa pessoa pensava em 1300? Deus está me castigando, então é uma coisa que Deus não quer que seja feito. Então virou proibido, né, na espécie humana ter relações sexuais com pessoas da família, com pai, com mãe, com irmãos. Tá? Mas por que isso aconteceu, gente? Biologicamente, isso aconteceu por causa dos genes letais, tá? Então, se você fizer sexo dentro da família, genes que não iriam ser expostos se você fizesse sexo com um estranho, se você fizer sexo dentro da família, vão ser expostos e teus filhos vão ter problemas. Né? Uma das famílias famosas a ter esse problema foi essa daqui, a família real brasileira, né? O Dom Pedro II teve vários casos aí de filhos abortados, porque ele era casado com a prima, né? E as filhas que ele teve, né, já não eram seres lá muito inteligentes não, tá? Então, era muito comum nas famílias reais europeias dessa época ter esse problema de filhos, porque eles não sabiam desse problema aí dos genes letais ali, e casavam só entre si. Então, todas as famílias, depois de alguns séculos fazendo isso, todas as famílias reais europeias, elas eram aparentadas, né? Era todo mundo primo de todo mundo. Então, acabavam tendo grande quantidade de genes letais, tá? Uma das coisas que isso levou, os genes letais levaram a fazer, é estudo das genealogias. E daí nós temos essas tabelas aqui, que são os heredogramas, tá? Os heredogramas, eles têm alguns símbolos que eu vou explicar para vocês. Primeiro, né, a bolinha representa a mulher, o quadradinho representa o homem, e a bolinha ligada ao quadradinho representa tiveram relações sexuais para ter filho. Por favor, gente, tá? Se você casou com uma mulher e não teve filhos, geneticamente você nem nunca casou. Se você casou com uma mulher, com um homem, se você não casou, você geneticamente nem nunca existiu. Olha que legal, tá? É uma nada, tá? Então nós vamos ter bolinha para mulher, quadradinho para homem, ligou, né? Através de um risquinho, puxa o risquinho para baixo, abre o risquinho que são os filhos. Você vai ter os filhos da ordem da direita para a esquerda, que é o filho mais velho. Então, o filho à tua esquerda, o primeiro à esquerda é o mais velho, o segundo é o segundo mais velho, o terceiro mais velho e assim por diante, tá? Você vai estar vendo aí agora, por exemplo, a minha genealogia, tá? Onde você está vendo ali, ó, que meu avô e a minha avó tchucaram, tiveram a minha tia e meu pai. Meu outro avô e a minha outra avó tchucaram, tiveram a minha mãe e a minha outra tia. Família pequena, só tenho 2 tias, tá? O que aconteceu? Meu pai casou com a minha mãe e teve eu, filho mais velho, minha irmã, segundo filho, tá? Eu, né, tive um primeiro casamento, onde eu tive 3 filhos, olha lá. Filha número 1, filho número 2, filha número 3. Aí eu tive um segundo casamento, onde eu tive filho número 4. Isso daqui é a minha genealogia, tá? Se em algumas espécies, por favor, tá, gente? Esse símbolo está sendo muito usado errado ultimamente, tá? E aqui é sexo de marcação genética, o sexo que levou a ter filho. Como é que a gente considera em genética? Teve filho, a gestação foi em você, você é uma mulher. Você tchucou e colocou lá o teu gameta, você é um homem, tá? Então, isso daqui pode ser uma flor. Você tem bolinha para flor feminina
e quadradinho para flor masculina, tá? Então pode ser qualquer ser vivo, não precisa ser só homens e mulheres, tá? Sexo masculino, sexo feminino. Você vai ter o losango quando é sem informação de sexo. Não é a pessoa que é homossexual, tá? É sem informação de sexo. Se a pessoa que é homossexual tiver a gestação dentro de si, nós vamos considerar aquela pessoa como bolinha. Mesmo que a orientação sexual daquela pessoa, Tammy Gretchen lá, resolveu ter um filho dentro dela, tá? Dentro dele, no caso, né? Embora a orientação sexual dessa pessoa seja sexo masculino, ele vai ser bolinha aqui no aerodrograma, tá? E sexo feminino, você vai ter, quer dizer, essa pessoa vai precisar de um espermatozoide, né? O Tammy, ele não consegue gerar um espermatozoide, né? Vejam, né? Nós podemos ter, tecnicamente, um filho da Tammy Gretchen com Pablo Vittar, né? Pode ser assim, aonde a Tammy vai ser o pai e o Pablo vai ser a mãe social, né? Biologicamente acontece o contrário, tá? Entenderam isso? Nós vamos ter alguns outros símbolos que, além do losango, do quadradinho, que eu preciso falar para vocês, que é o seguinte: quando eu sei que o indivíduo é heterozigoto, eu ponho uma bolinha dentro dele, tá? Quando o indivíduo morreu, eu faço um risco, um tracinho no indivíduo, tá? Quando o casamento é consanguíneo, quer dizer, o irmão está casando com a irmã, eu faço 2 risquinhos, tá? Quando eles são gêmeos, eu faço esse risquinho ligando eles. Então eu tenho, por exemplo, gêmeos monozigóticos, né? Onde eu vou ter eles vindo do mesmo lugar e formando esse triângulozinho ali, né? Sempre com o mesmo sexo, tá? Se eles não forem monozigóticos, se eles forem gêmeos zigóticos, gente, eles são geneticamente irmãos diferentes, só nascidos na mesma data. Entendido, senhores? Tá? Então, isso daí são os heredogramas que vai caber daí a vocês interpretar, né? Geralmente os heredogramas vêm com perguntas. Eles vão estar dizendo quem é sangue do tipo A, quem é sangue do tipo B, e perguntar qual é o sangue dos filhos, vai estar no heredograma. Beleza, meus queridos? Tudo tranquilo aí? Depois, então, agora a gente vai estar vendo os exercícios. Um beijo, divirtam-se, até depois.